Olá, seja bem-vindo ao canal, mais uma vez aí para darmos sequência aos vídeos que estamos apresentando aqui no canal da série Programando, né? Introdução à Programação na Linguagem C. Tá? E se você vem me acompanhando até aqui, esse é o terceiro vídeo da série. Se você não vem acompanhando, então resolveu abrir aí, dar uma olhada no vídeo, peço que se inscreva no canal, tá? Para que ative o sininho de notificações, compartilhe aí para que a gente possa tá levando conhecimento e que o YouTube considere relevante e mantenha nossos vídeos na plataforma. Coisinha simples, basta um clique lá, alguns poucos cliques, e você estará aí nos ajudando a manter o canal ativo, estimulado a novos trabalhos. Pois bem, seguindo a lógica de programação, até aqui nós assim, começamos aí falando de linguagem, conceito de linguagem e programação, então a misturada das duas, a linguagem de programação, a linguagem informática, a linguagem lógica. Passamos então a explorar no vídeo anterior lógica, e aí chegamos aqui a um outro ponto também importante no, em programação, muito importante em programação, no desenvolvimento de softwares aí, porque é o esqueleto da aplicação, tá? Você vai ouvir muito esse termo aí de receita de bolo, é a receita de bolo, é o que é, na realidade é o que é o como fazer alguma coisa, o que é que eu estou fazendo, como é que eu devo fazer, o que é que deve acontecer, que hora acontecer, se não acontecer, a que hora eu encerro, o que entra, o que sai, enfim, é toda essa estrutura. Então, algoritmos são aí, coloquei algumas coisas para exemplificar, algum texto para exemplificar, por exemplo, uma forma estruturada de rotina, ações, comandos, funções e etc., que o computador deve executar. Isso é feito no momento do planejamento. E você só pode fazer um programa se tiver algoritmos? Não necessariamente. Você pode partir direto para o console, para a IDE e começar a desenvolver lá, mas com um algoritmo é mais fácil porque aquilo que você vai planejando na hora você já planejou antes. Então o algoritmo ele é isso, de fato se nós fôssemos considerar o tópico aí receita de bolo, seria: vou fazer um bolo, então eu imagino que tem aí no grosso, imagino que tem o que leva um bolo, e vou lá e começo a mexer tudo isso e fazer tudo isso e jogar no forno. Aqui não, aqui, como eu disse aí, é desenvolvido na fase de planejamento do programa e de fato da aplicação, enfim, de fato ele é desenvolvido ali. É quando você está desenvolvendo um aplicativo, programa, que contém essas rotinas que você quer, então você vai definir o que quer que aconteça, quando quer que aconteça, e isso vai lhe poupar tempo na hora de fato escrever, para transferir o programa para a IDE. Em outro vídeo aí eu falei de um tradutor. Então essa IDE entenda-se como esse tradutor e a gente vai falar dele aí para frente. Então, como estou dizendo aí, ele é referência para atualizações ou alterações também posteriores. Porque se você simplesmente desenvolve, ainda que ele rode, mas se você precisar fazer alguma alteração, fica mais trabalhoso, porque você não sabe em que linha está o que, ou não tem, de repente não lembra do macro. Claro que se o programa foi você que fez, você tem um norte dele, você conhece muito dele, mas não quer dizer que sem esse algoritmo seja mais fácil sem um algoritmo do que com um algoritmo.
E outro detalhe é que ele é desenvolvido em linguagem amigável com o programador. O que, que é isso? Você vai desenvolver ele escrevendo, se você quiser, à mão, enfim, você vai detalhar da sua forma de entender. Até porque, como é que acontece um programa? Vem da necessidade, o desenvolvimento de um software, uma aplicação, ela vem da necessidade de alguém, seja você programador, que está fazendo para você, seja de alguém que está pedindo que você faça. Ou seja, você tem isso como renda ou como renda ou como hobby sem ter nenhuma renda, só porque gosta de fazer para você, para outras pessoas, ou de fato só para você também não tem problema nenhum, isso acontece o tempo todo. Então ele vem dessa é o, como é que eu posso chamar? É a pré-planta da casa ou a própria planta da casa. Estou falando isso porque teremos aí ainda, além deste tópico algoritmo, teremos um outro ponto ainda para fazer mais estruturação nesse desenvolvimento de aplicação, tá? Então eu trouxe aqui duas ideias de algoritmo, só para ter um norte, claro que, como eu falei, a necessidade é que vai levar, é que vai definir o que é que de fato, como é que de fato você quer trabalhar. É a necessidade que vai dizer, mas trago o algoritmo, apresento o algoritmo aqui, uma ideia de algoritmo para que fique, fique aí, para que se tenha um norte, tá? Então, trouxe aqui um exemplo simples, um algoritmo escovar os dentes. Até porque tem que se pensar na ideia do algoritmo como um sistema, algo fechado, é um processo que vai ter início, meio, e nesse meio processamento, tomada de decisão, óbvio, e o final. Então aqui nada mais é do que uma sequência lógica, né? Porque você vai escovar os dentes, é necessário você entrar no banheiro. Então veja que tem uma sequência. Deixa eu pegar aqui o laser. Tem uma sequência que se inicia ao entrar no banheiro. Então você precisa fazer para escovar os dentes. E claro, isso é um ponto de vista aí que de repente alguém quer detalhar mais, ah, vai, vai entender como é o banheiro. Tem armário de banheiro, por porta-escova, não tem, enfim, vai depender, mas a ideia é passar para você ah, a consistência do algoritmo, tá? A receita de bolo, por assim dizer. Então, entrar no banheiro é o primeiro, é a ação inicial, tá? Então, olha a setinha informando o fluxo. Depois de entrar no banheiro, ele vai pegar o creme dental. Depois que pegar o creme dental, vai pegar a escova. Depois que pegar a escova, colocar creme na escova, escovar os dentes na sequência, enxaguar a boca e sair do banheiro. Essa é uma ideia de algoritmo. Isso é utilizado para todo mundo que programa. Isso é uma referência de programas bem desenvolvidos, tá? Então veja que tem uma definição, qual é a ação, o que de fato deve acontecer e a sequência dos acontecimentos. Aqui caberia um espaço, né, de tomada de decisão, um sim ou não. Mas veja que é uma sequência. Se você vai escovar os dentes, pode desistir, de repente colocar-se aqui, sei lá, acendeu a lâmpada acendeu, sim ou não. Então, se sim, permanece, se não, vai olhar o que foi, enfim. Algoritmos são nessa linha, caminham nessa linha. Então, tenho mais um exemplo aqui a mostrar para vocês. Um algoritmo comprar pão. E aí, aquela questão que eu falei no vídeo anterior é que tem a visão do programador também. Então, quando o programador vai desenvolver alguma coisa que foi solicitado, ele semelhante a quem vai
fazer um projeto, seja arquitetônico, seja elétrico, seja hidráulico, enfim. O proprietário apresenta o que ele quer, principalmente para pensando em uma construção de algum empreendimento, uma casa, um prédio, alguma coisa assim. Ele apresenta o que ele quer, leva a ideia, então o arquiteto vai desenvolvendo e aí vai mostrando e até chegar a um ponto que o proprietário continua, avança ou para, desiste, enfim. Essa é a filosofia. Aqui não é diferente. Você vai aplicar aqui, por exemplo, o algoritmo comprar pão. Então, muito simples, aí até a padaria, escolher os pães, pagar os pães, voltar para casa. Isso eu trouxe um exemplo aqui para nós de ações do nosso cotidiano, né? Ir ao banheiro, ir na padaria, e que, obviamente, que também caberia aqui algumas tomadas de decisão, tá? Na verdade, tomadas de decisões a partir de indagações. Aí entra a questão das lógicas que falamos no vídeo anterior. Então, faz um comparativo, faz uma pergunta, e aí qual é a resposta para a pergunta? A resposta é sim, faz isso, a resposta é não, faz aquilo. Então, dentro desse contexto de algoritmo, a referência, como eu falei, a grade para o programa. Claro que vai ter algoritmos menores, algoritmos maiores, e esse algoritmo ele vem para ser estratificada uma ideia, né? A ideia ela vem, a necessidade, aliás, da necessidade surge a ideia de atender aquela demanda, e aí é colocado dentro de uma estrutura, e essa estrutura inicial seria essa receita de bolo. Então, pessoal, em relação a algoritmo aí, eu sei que esse nosso trabalho aqui é um trabalho de forma básica, mas aí é um insight para você de repente até procurar mais informações em outras fontes, tá? Livros, mais outros trabalhos aqui mesmo no YouTube, na rede, enfim, para que reforce seu conhecimento aí de algoritmo, mas em suma, pegando aí uma informação, levando a informação de forma básica, é isso aí, tá? Então, desejo a você um ótimo desenvolvimento nessa área, tá? Um abraço e até o nosso próximo encontro.